Bom dia a todos. Iremos iniciar nosso webinar sobre as novas normas ISO. A apresentação será feita por Ana Maria Serrano, auditora e instrutora da DNVGL. Ao final do webinar, iremos responder algumas perguntas. Elas podem ser enviadas pela aba de perguntas e respostas ou pelo chat do lado direito da tela. Um bom webinar a todos. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar esse nosso webinar com relação às novas normas ISO. É um webinar para que a gente possa apresentar uma forma de realizar uma transação efetiva com os sistemas os novos de gestão. Ok? Então, só para deixarmos bem claro, a DNVGL, o nosso propósito é salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente, a nossa missão, ok? E a DNVGL está em 150, já faz parte de 150 anos, ela está em 300 escritórios, 100 países, e hoje ela tem mais de 13.500 empregados, né? Só uma apresentação geral da DNVGL. E a DNV, né, GL sempre focada no futuro, ok? Como, né, em consonância com as normas ISO, né, trazer esse valor sustentável e confiança das partes interessadas, ela entende que esse futuro das empresas de sucesso, elas têm uma criação de fato de novos valores e necessidades, né? Quando de fato as empresas reconhecem essas necessidades mais sociais, econômicas, ambientais, que são fatores que de fato têm que ser avaliados dentro dessa nova estrutura das normas ISO, ok? E lógico, a DNV junto com as organizações, né, nós estamos prontos aí para ajudar as organizações a ter um desempenho empresarial sustentável através de nossos serviços globais de certificação, verificação, avaliação e treinamento. A nossa agenda no webinar nós vamos falar das novas normas e a estrutura de alto nível, que é apresentada nessa nova versão da ISO, o anexo SL, o cronograma de migração, como fazer uma transição efetiva, é uma proposta de valor da DNVGL. Nós vamos mostrar esses pacotes que são oferecidos, a visualização dos pacotes, vamos explicar como funcionará esses pacotes e deixaremos aí um tempinho para perguntas e dúvidas. Bom, então, dentro da nossa agenda, né, a primeira parte seria falar um pouco dessa estrutura de alto nível, né, o anexo SL, que é claro que a ISO, em 2012, ela construiu essa estrutura de alto nível, uma estrutura de 10 capítulos, ok? Para que ela possa ser uma estrutura comum para todas as normas ISO, ok? Ela tem uma estrutura unificada, ela tem textos, inclusive, e terminologias comuns. As normas individuais de sistema, é lógico que podem acrescentar alguns requisitos específicos em função de alguma disciplina, né? No caso da ISO 9000, a gente vai mostrar um pouco mais à frente a estrutura, então tem algumas normas que podem apresentar um ou outro requisito específico que de fato, regulamentar da própria disciplina. Algumas vantagens também, lógico, é a compatibilização das normas, a facilidade da implementação de novas normas. Isso facilita muito, né, a integração de diferentes sistemas de gestão, acréscimo de valor para usuários e o aumento, de fato, da eficácia no desenvolvimento das normas pelos comitês técnicos da ISO. Essa estrutura de alto nível, ela é uma estrutura, como nós falamos, de 10 capítulos, onde ela inicia pelo escopo, que é específico da organização, seria, no caso da ISO 9000, aumentar
o nível de satisfação de cliente, atender regulamentos, requisitos de cliente, ok? Então, seria o próprio escopo de cada norma. A referência normativa é quando ela está ou deve ser utilizada por uma outra norma, termos e definições que são aplicáveis no caso da ISO 9000, da 14, hoje no caso da ISO 45000, os termos e definições estão no capítulo 3, no caso da ISO 14000 e a 45, elas não têm nenhuma referência normativa, e iniciamos, né, essa estrutura que a partir do capítulo 4 são os requisitos que são de fato a serem implementados e auditados, que é o contexto da organização, onde é toda uma parte nova dessa nova estrutura, que fala sobre o contexto, que seriam questões internas ou externas que podem ter um efeito no direcionamento estratégico da organização. Temos a parte de necessidades e expectativas de partes interessadas e toda a documentação do sistema, é lógico, escopo, gestão de processos e, no caso, capítulo 5, seria a parte de liderança. Ok? A liderança tem um foco primordial nessa norma com relação ao comprometimento e o quanto, de fato, a alta direção deve prestar contas pelo sistema e deve, de fato, engajar e dirigir outras lideranças para que elas possam também ter responsabilidade sobre seus sistemas de gestão, políticas, responsabilidades, autoridades. E em vermelho está, inclusive, participação em consulta, que é específico da ISO 45001, quer dizer, é uma cláusula diferente da 9 e da 14000. Como eu falei, essa estrutura, a princípio, ela deve ser idêntica a todas as normas, mas é lógico que elas podem também ter algum item que é específico de cada norma, ok? Nesse caso, da liderança, do capítulo 5, ela tem uma cláusula a mais, que seria a parte de comprometimento da alta direção nesta participação e consulta dos trabalhadores. No caso planejamento, o capítulo planejamento é onde, de fato, nós estaremos abordando riscos e oportunidades que estão totalmente relacionados com os contextos internos, com as questões internas e externas, com as partes interessadas, que podem gerar, ou podem comprometer o direcionamento estratégico da organização. Então, nós vamos abordar esses riscos e oportunidades, também os objetivos tanto da qualidade como ambientais serão também aplicados nesse capítulo, e o planejamento de mudanças que estão específicos da ISO 9000. Mas planejamento de mudança, na realidade, mesmo para a ISO 14000 e no caso da ISO 45000, elas estão focadas no capítulo 8, ok? Não é que ele não existe, elas estão alocadas em outro requisito. Mas mudanças são sempre claras em qualquer planejamento de um sistema de gestão. Capítulo 7 é suporte, são a parte de recursos, competência, conscientização, comunicação e informação documentada. Então, basicamente, ela é idêntica às 3 normas, as normas que já foram publicadas. O que muda bem é no caso da operação. Então, capítulo 8, ele é bem específico para a ISO 9000, para a ISO 14000 e no caso da 45000. Então, tem itens específicos de controle de cada tipo de norma. O capítulo 9, ele foi muito bem determinado e é onde nós encontraremos todas as cláusulas referentes à parte de monitoramento e medição, ok? Auditoria interna e análise crítica pela direção. E no caso de melhorias, o capítulo 10 é onde nós deixamos claro qualquer tipo de melhoria a ser realizada, no caso 10.1, ação corretiva, e a melhoria contínua, que é
especificamente o 10.3 é a declaração de que uma organização ela deve continuamente melhorar o seu sistema de gestão. Então, isso é só uma rápida apresentação dessa nossa estrutura de alto nível. O plano de transição, no caso das 9.000 e 14.000, ele se iniciou com os drafts em junho de 2013 e foi publicado especificamente em setembro de 2015, onde os certificados tiveram, as empresas que são certificadas pelos 9.000 na versão 2008 e 2004 da 14, encerram até o final até 15 de setembro de 2018. Okay? A partir dessa data, nenhum certificado será válido na versão antiga. Ok? Já praticamente estamos finalizando, aí, chegando no final dessa jornada de transição. No caso da 45.000, ela também iniciou aí, em 2014, ela foi lançada, houveram muitas dúvidas, e com isso ela só foi lançada agora, em março de 2018. Então ela terá também 3 anos para poder ser feita uma transição, no caso da OHS 18.001, versão 2007, para a ISO 45.001, versão 2021. Então, na realidade, em março de 2021, a OHS 18.001 ela também não valerá mais para as organizações. De fato, foi feito um acordo que ela será cancelada. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da nossa proposta de fato de valor, ok? Que é o que a gente, nesse webinar, o nosso foco seria nesse ponto, Quer dizer, como é que a gente pode fazer uma transição tranquila com relação às novas normas, ok? E esse pacote, que nós vamos apresentar, a nossa proposta de valor, ela pode ser feita para as novas normas, para as existentes. Ela também se ajusta à transição e também à migração. No caso, a 45 é uma migração, porque é uma outra entidade. E é lógico que ela pode estar também direcionada a clientes em transição e também até a novos clientes. Então, vamos lá, nossa proposta de valor, para que a gente possa ter, de fato, uma transição efetiva. Ok? Nós vamos apresentar, como eu falei, um guia muito simples, para que a gente possa, e as organizações terem, de fato, uma transição bastante eficaz. A mensagem, com relação a esses pacotes, de fato, nós entendemos que as diferentes empresas, elas precisam, e elas têm, diferentes níveis de suporte para ajudá-las na transição para as novas normas ISO. Essa abordagem ela tem que ser baseada, ela vai ser baseada em 3 pacotes, 3 produtos, na realidade, diferentes. Então, ele tem o início, onde existe uma orientação, e vai, ao longo, se concentrando com as suas necessidades individuais de desenvolvimento para garantir, de fato, uma implementação tranquila e eficaz. Seja qual for, de fato, a maturidade nessa transição da organização, ideal é que, de fato, a gente possa fornecer uma orientação especializada e um suporte para todo esse período de transição, lógico, e além disso, mais do que isso, de fato, um reconhecimento, uma conscientização, uma competência, criar competências, de fato, para que a gente possa não só implementar, não só, de fato, ter a migração, mas de fato, ter um sistema de gestão robusto na minha organização. Ok? Então, nós temos aqui 3 pacotes, ok? Que é o Start, ok? O Develop e o Implement. O pacote Start, ele é um pacote inicial, que ele propicia um conhecimento necessário a respeito das novas normas, através de um guia, de alguns documentos. Então, será fornecido ao cliente, à organização,
alguns guias, e-books, treinamentos, né, que nós temos presencial, pode ser em company, público, online, e webinars, para que vocês possam, nessa fase, de fato, ter o reconhecimento das mudanças, de fato, ter um conhecimento. Então, criar o conhecimento. Isso é muito importante para as organizações. Um segundo pacote, que é o Develop, já ele engloba o próprio pacote Start, mas o que ele acrescenta? Ele acrescenta uma análise, uma ferramenta de autoavaliação online, ok? E mais 1 hora de feedback de um especialista, né, a respeito do resultado dessa nossa ferramenta de autoavaliação online. Então, já temos aqui, dentro desse pacote, já um reconhecimento, né, com relação à implementação do sistema de gestão. Né? E essa hora de feedback, ela vai propiciar, de fato, uma análise junto ao especialista, que com certeza será um auditor, né, um auditor competente para cada norma. Esse pacote, é bom deixar bem claro que ele é vendido por norma, ele não é integrado, ok? Nós temos por norma, então nós temos a ISO 9000, a 14000 e a 45000. E temos um último pacote, que é o pacote de implemente, que além, como eu falei, além das vantagens de ter o pacote Start, o Develop, nós também, dentro desse pacote Implemente, temos também um status, né, garantir o status real dessa transição com uma auditoria on-site, né, quer dizer, realizada por uma equipe de auditores experientes e também, né, que inclui uma ferramenta extremamente importante de gestão estratégica, que é o Lumina Plus, que possibilita a avaliação e benchmarking da organização. Então, agora, né, nós vamos falar um pouco de cada pacote. Né? Então, o Start, como eu falei, né, ele já propicia um conhecimento, né, das normas através de guias, e-books, treinamentos. E nós temos aqui como principal objetivo a compreensão da norma, né? Quer dizer, as organizações, elas precisam, até bem antes, de fato, reconhecerem, até buscarem consultorias, a compreensão, de fato, né? Ela que vai estar implementando no dia a dia. Então, nós precisamos entender que a organização, ela tem a compreensão da norma, ok? Porque ela precisa criar o valor dentro da própria organização. Então, ela tem uma compreensão mais imediata de onde focar, pelo reconhecimento do que está mudando, né, dessa nova versão da ISO, e obter essa compreensão completa do processo, inclusive, de transição, e indicações para a sua prontidão para começar a adotar, de fato, os novos requisitos. Né? Ela poder começar a se planejar, né, para essa fase de transição ou de implementação de uma norma. Okay? Então, nosso pacote Start, ele tem uma série de documentação que inclui um guia, no caso aqui é da 45, é um exemplo, tá? Mas ele inclui um guia que apoia as organizações no processo de transição. Né? É um guia muito bacana, né? Que dá algumas dicas, inclusive, de interpretação, ou melhoria na interpretação dos requisitos. Nós temos também uma outra documentação que apresenta as principais mudanças da norma. A outra documentação é uma lista já de verificação, né? Quer dizer, um checklist que tem alguns itens para que vocês possam também utilizá-los dentro desse reconhecimento das normas, e a apresentação também em PowerPoint de uma das principais mudanças da norma. Né? Então,
pacote, basicamente, Start, é apresentado com essa documentação. Então, temos essa documentação que será passada para o cliente. Além disso, lógico que nós temos os nossos treinamentos que estão disponíveis para a compra, né? Para, como eu falei, para esse reconhecimento, que são os presenciais públicos e também podem ser em company ou até como nós temos disponível e-learning. E nós sugerimos para quem tem experiência já em sistemas de gestão, temos cursos só de transição de 8 horas, que seria só os itens que foram mudados. Temos treinamento de upgrades para auditores, palestra para alta direção de 2 horas, que é muito importante para que eles possam até entender essa nova rotina, ok, das normas ISO, o quanto de fato eles serão cobrados pelos novos itens e pela responsabilidade em prestar contas de fato de um sistema de gestão. Temos também pacotes para quem não tem experiência, né, de interpretação, formação mesmo de auditor interno, outras ferramentas de qualidade e análise de processos e riscos. E temos também cursos com certificação internacional IRCA, que é de formação de auditores líderes, cursos de conversão de auditores líderes, ok? Que seriam mais focados a quem tem já um curso de líder e quer obter um outro curso, né, numa outra norma, então é um curso de conversão. E temos até o Blended, que é utilizado para também, hoje nós temos na 9000, que é o curso de formação e transição de auditores líderes, mas ele é uma parte presencial e uma parte online, ok? Bom, vamos agora falar no pacote Develop. Como eu falei, vocês, para quem se interessar nesse pacote, estará, como eu falei, o Start também, né? Quer dizer, é uma continuação. Ele também propicia esse conhecimento, como nós falamos, ele melhora o grau de entendimento, né? E tem uma ferramenta de autoavaliação. Então, a mais tem essa ferramenta e essa 1 hora a mais de feedback com especialista, né? Como eu indiquei anteriormente. Ela identifica rapidamente as ações necessárias para concluir uma jornada de fato de transição. E lógico que os benefícios é de fato ter uma visão geral de maturidade do sistema de gestão, né? Então essa ferramenta ela traz esse resultado, né, dentro do seu sistema, a identificação e priorização das ações a serem tomadas para o seu sistema, que são compatíveis com os novos requisitos, uma indicação quantitativa do grau de conformidade, eu acho que é o grande diferencial, essa indicação quantitativa do grau de conformidade, e ter, de fato, um auditor experiente, como eu falei para você, um especialista, que poderá, aí, em 1 hora, fornecer informações sobre o resultado dessa autoavaliação. E, lógico, o desenvolvimento, conscientização e discussão dos principais dificuldades em relação aos novos requisitos. Então, esta ferramenta, ela traz todos esses benefícios para a organização. E basta, né, uma vez ativado o sistema, né, entrado em contato com a DNV, o cliente ele recebe um e-mail de boas-vindas, ok? Ele vai receber um link, ele vai ter uma senha temporária, né, e é lógico, ele vai escolher a norma em questão que ele vai querer trabalhar, ou seja, com a 9000, que é a qualidade, meio ambiente, ou a 45000, que é de saúde e segurança, ok? Ou ele pode comprar também 2 pacotes, ou se for, como eu disse, né, ela não é integrada, né, seriam dois pacotes. No primeiro login, é solicitado que você redefina a senha e automaticamente o cliente ele vai ser redirecionado para uma página inicial e ele já está pronto aí para iniciar essa autoavaliação. Okay? Então, essa autoavaliação, ele tem, assim, basicamente esse layout. Então, nós temos, basicamente, ele é um checklist, né? E o cliente ele fará essa avaliação de cada item,
né, conforme a pergunta, e ele vai atribuir uma pontuação, ok? Ele vai rolar essa barra de pontuação com o nível de implementação do requisito, ok? Os novos requisitos da norma serão agrupados em áreas e processos e a porcentagem da conclusão, é lógico, é 100%. O cliente pode gerar e baixar também o relatório. Então, quando ele concluir todos os itens, né, basicamente, ele vai ter aí uma finalização e, com isso, ele vai estar gerando um relatório de autoavaliação, ok? Nós temos na página anterior, temos aqui uma ideia de requisito 0% não implementado, 25% uma implementação inicial. São faixas, né, que vão gerar, justamente o relatório vai ser gerado e esse vai ser mais ou menos o resultado em função aí dos questionamentos. 50% de ações planejadas para atender os requisitos, 75% de ações implementadas em um grau satisfatório e 100% é quando, de fato, as ações são efetivamente implementadas. Então, isso é uma autoavaliação que é feita pela organização. Então, como eu falei, né, em função, quando finalizar 100% do questionário, essa pontuação, ela pode ser gerado um relatório de autoavaliação, onde vai ser calculado, né, o nível de implementação. Ele é analítico, é gráfico, né, e mostra o grau geral de controle, o grau de controle por área, por processo, pontuação detalhada. O cliente vai estar habilitado já para navegar no relatório e baixar um arquivo em PDF, ok? E será demonstrado, né, a indicação no próprio relatório, será apresentado uma indicação de um especialista. Agora, é lógico que o especialista, como falei, será certo um auditor experiente para que ele possa orientar quanto aos resultados dessa autoavaliação. Né? Então, ele pode tirar dúvidas quanto à interpretação dos requisitos, ele pode também fazer, de fato, um alinhamento desses requisitos de sistemas, inclusive, integrados, ok? Dúvidas, em geral, que se possa ter com relação ao resultado dessa autoavaliação. E o último pacote que é o implemente. Então veja, né, nós temos um start, né, fazendo uma reavaliação aí dos pacotes. Nós temos um start, onde a organização ela pode ter todo o reconhecimento das normas ISO, das mudanças, né, para quem está implementando, de fato, ter um reconhecimento de como implementar, né, um sistema de gestão. Então, ele recebe todo um pacote de documentação. O Develop você já pode entrar, de fato, com uma ferramenta muito importante de autoavaliação. Né? Você vai ter um nível de implementação já com algum resultado, e esse acompanhamento, ou pelo menos essa hora do especialista que fará de fato um fechamento desse pacote. E o implemente, ele já propicia um status mesmo do sistema de gestão e uma transição através de uma auditoria de fato on-site. Né? Então, quer dizer, a gente vai de fato entender lá com várias evidências, né, trazer de fato a verificação da implementação através das evidências, que vai ser realizado, como eu falei, pela nossa equipe de auditores experientes, e inclui uma ferramenta de gestão estratégica, que é o Lumina Plus, que possibilita a avaliação e benchmarking. Bom, a vantagem desse pacote é justamente a identificação dos gaps entre a situação atual e a situação desejada. Então, até pelo próprio checklist, né, que foi feito, né, a autoavaliação no pacote anterior, no pacote Develop,
nós temos ali já um grau de implementação e agora, né, a confirmação desses gaps, né? A identificação e priorização das ações, a visão exaustiva de um sistema de gestão e principais áreas de foco, realizados por como eu falei, por um auditor profissional. E o Lumina, ele irá ajudá-lo a descobrir e priorizar as áreas de seu sistema de gestão que precisam de melhoria, aumentando o desempenho de sua empresa e ajudando a obter a vantagem competitiva, né? Então, vamos agora mostrar um pouquinho mais desse pacote. O Gap Analysis, ele geralmente tem como propósito principal essa avaliação preliminar no processo de certificação e transição de normas. Então, quer dizer, antes de um processo de certificação, né, ele pode ser utilizado, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma análise da situação da organização. E, geralmente, nós focamos nessa análise preliminar, nessa avaliação inicial, nós determinamos esse nível, como eu falei, de implementação do sistema, né, ou desses novos requisitos na transição de normas. Além disso, o foco dele, como nós falamos, é enxergar um pouco a estrutura do sistema de gestão, como é que ela foi montada, essa estrutura do sistema de gestão, tais como definição do próprio escopo, políticas, os principais objetivos, contexto, a indicação dos contextos, partes interessadas, gestão dos processos, a própria análise de risco, que é o foco principal dessas novas versões, as auditorias internas, tratamento de ações corretivas, análise crítica, controle da informação documentada, etc. Então, basicamente, esses itens, eles fecham muito aquilo que a gente enxerga como a estruturação de um sistema de gestão. E o Lumina, ele já é, como eu falei, uma ferramenta que dá às organizações a confiança para tomar as decisões certas, dá a elas as percepções baseadas no mercado, inclusive de seus parceiros e concorrentes, e suporte para identificar e priorizar as áreas de melhoria. Ok? É muito importante, é uma ferramenta bastante que tem um foco bem estratégico, né? Quer dizer, onde eu estou no mercado, né? Onde eu estou, como é que eu estou? Ela pode fazer toda uma comparação, né, com relação à organização no mercado, aos seus parceiros, né? Ele é um conjunto de fatos de ferramentas, né, com relação aos relatórios do cliente. Então, ela enxerga, né, ela busca, ela tem uma base de dados, né? Então, ela tem uma ferramenta de autoatendimento online e ela gera também, é gerado pelos relatórios da indústria. Nós temos aqui, ela pode ser um login, nós temos aí a cara do site, né, onde ela será implementada. Será selecionado Lumina App no painel de opções. Seria mais a forma de a gente chegar vai ter o aceite dos termos e condições, né, que, lógico, pela primeira vez, que será acessado pelo cliente, pela organização. Vai ter uma página inicial, uma home, né, que terá várias informações, ok? E nós temos ali na estrutura da home page, nós temos um menu acima, né? Nós vamos entrar e dentro desse menu acima tem um atalho para as principais funcionalidades, ok? E nós vamos entrar aí numa página mais analítica, ok? Onde vocês podem selecionar uma das normas disponíveis, no caso aí 9.000, escolhe o período de interesse e você começa a jogar com os filtros e modelo dos seus benchmarkings, ok? E você pode configurar com a sua empresa. Então, é uma análise bastante quantitativa e analítica com relação a, como eu falei, né, é uma posição
como é que você está no mercado com relação inclusive aos seus concorrentes, ok? Em relação a várias empresas. É uma ferramenta bem importante e analítica de benchmarking. Nós temos aqui a versão básica, ok? Ela é oferecida gratuitamente para todos os segmentos dos clientes, mas o Lumina Plus, ele já é uma versão atualizada da ferramenta que está sujeita ao pagamento de uma taxa. É oferecido aos clientes como um investimento pela DNVGL. Ok? Então, o Lumina Plus é a versão mais atualizada e completa do Lumina app e é muito mais poderoso. Quer dizer, ele consegue ter muito mais filtros, ok? Grupos de benchmark totalmente personalizáveis, conjunto completo de gráficos disponíveis e uma visão de fato de tendência incluída. Okay? Então, composição. Aqui nós temos uma composição básica dos pacotes, nós já explicamos cada um, mas aqui tem uma visualização mais macro. Então, o pacote Start, como nós falamos, ele tem um pacote de documentação, que inclui diretrizes, guias, tem uma apresentação, inclusive, de PowerPoint, com as principais mudanças da norma, tem os treinamentos, que são presenciais, e-learnings, como eu já falei, em company, ok? Já o Develop já entra com uma ferramenta de autoavaliação online, ok? E tem também o uso de especialista, além, como eu falei, do pacote Start. E o Implement, ele tem todas as vantagens do Start e Develop, e também ele entra com um Gap Analysis on-site e também a ferramenta muito bacana, que é o Lumina Plus, ok? Que é uma ferramenta totalmente voltada à análise de dados, uma análise estatística de benchmarking da organização. Ok? Aqui é outro cenário, que a gente mais em forma de gráfico, que seria o pacote, no caso, Start, Develop e Implement. E nós temos aqui, pela página da DNVGL, nós temos aqui todo o caminho que pode ser utilizado, dnvgl.com, Assurance Transition Page, uma página de transição. Temos aqui as normas individuais, então é mostrado os pacotes, ok? E com as normas individuais, nós temos aí um overview geral dos pacotes, toda essa explicação que nós estamos dando também está no site. E nós temos aí, como eu falei, os recursos adicionais, o contato com a DNVGL, treinamento público e em company. Temos o nosso contato treinamento.brasil@dnvgl.com para os próximos contatos, os possíveis contatos que vocês queiram fazer. E agora a gente entra na parte de perguntas e dúvidas com relação ao nosso webinar. Bom, existe uma... existe uma pergunta que o pacote Implemente Auditoria é presencial? Não. Sim. O Implemente é o pacote 3.
O pacote 3, sim, é on-site, sim, a auditoria presencial. O que é que o develop, é o segundo pacote, ele já é só a ferramenta de autoavaliação e mais o presencial, 1 hora de conversa, né, com o especialista. Qual o valor de cada pacote? No momento, nós não temos, assim, de fato, se houver interesse, é só tem o contato, né, treinamento.brasil@dnivgl.com, ok? Para que você possa fazer aí contato e com relação ao preço, né, dos pacotes. No caso, Wender Leandro da Silva. A figura do RD, tem uma pergunta aqui. A figura do RD não existe mais na organização? Aproveitando a pergunta, um consultor externo pode manter o sistema de gestão de qualidade para uma determinada empresa? Bom, a figura de um RD não existe mais pelas normas ISO, ok? O que existe é uma delegação de responsabilidade para as áreas dentro do sistema, ok? Agora, a figura do RD, ela pode existir, ela deve existir, até porque um representante da direção, geralmente, ele vai consolidar os dados de gestão e apresentar para a alta direção. No requisito 5.3 é muito claro que a alta direção ela deve também designar a responsabilidade da autoridade para alguém relatar sobre o desempenho do sistema de gestão, que tem um pouco até justamente a figura do gestor de um sistema da qualidade ambiental, de autossegurança. Okay? Mas um consultor, ele até pode, né, uma pessoa PJ que esteja de fato totalmente ligada com a organização, poderia sim também ser um gestor. É lógico que ela teria que ter uma clareza da figura dessa pessoa dentro do 5.3, né? Porque dentro do 5.3 nós temos que deixar clara toda a parte de responsabilidades e autoridade dos papéis, né? Dos papéis das organizações, são os cargos, ok? Agora, eu posso ter uma pessoa que é de fora e posso também ter um papel, mas isso tem que estar muito bem claro, né? O que é o papel e qual, de fato, é a responsabilidade e autoridade dessa figura. Tem uma pergunta, fizemos a transição em julho da certificação da ISO 9000, versão 2015, em novembro. Quais orientações para prosseguirmos do sistema de gestão da qualidade? Bom, se vocês já estão certificados, né? Isso em novembro, né? Do ano passado, né? Bom, seria, é lógico, um aperfeiçoamento que poderia ser feito dentro do seu sistema de gestão, né? É um sistema que é muito novo, né? Então, tem cursos que podem ser também avaliados, né, por vocês, né, de qualificação, melhoria na competência de pessoas, e é sempre uma continuidade. E é lógico que, no caso, como eu falei, se você já migrou, mas se você pensar numa ferramenta como o Lumina Plus, que traz para você um benchmarking mesmo, de uma análise de dados, um reconhecimento de onde que você está dentro do seu mercado, então também sempre tem uma análise aí que você pode avaliar de tendência, itens críticos que são importantes, que podem ter uma área foco, que pode ter um risco dentro da sua organização. Né? Ferramentas de gestão de risco, ok? Mas é tudo dentro de um aperfeiçoamento que você pode ter aí
com novos treinamentos, com um novo foco, né? Quer dizer, para que você possa ter um desempenho melhor dentro da sua organização. Não sei se tem relação ao webinar, mas essa pergunta é uma pergunta. Não sei se tem relação ao webinar, mas para dar treinamento de auditor interno é necessário a formação de auditor líder? Bom, treinamento interno depende do seu procedimento. Na realidade, o que dita é o seu procedimento. Se o seu procedimento de auditor interno ele deixa claro que para que você possa ser um multiplicador de auditores, você precisa ter um auditor líder, aí sim, obrigatoriamente, você tem. Então, na realidade, o que acontece é o tipo da regra. As regras para ser um auditor de terceira parte é muito clara dentro da própria ISO 17021, das normas em geral. Mas um auditor interno é lógico que um auditor, para que ele possa ser ou multiplicar uma atividade, seria extremamente recomendável que ele fizesse de fato um curso de auditor líder, onde dá uma base de fato para que ele possa multiplicar isso na organização. Qual o e-mail para sabermos o valor? Pode repetir? No caso, é treinamento.brasil@dnvgl.com. Outra pergunta, para realizar a migração para 2015, é necessário ter formação específica? Por exemplo, em meu caso, sou formado em gestão da produção industrial, com experiência de 20 anos em empresas como Honda e Toyota. Já tenho experiência prática em sistema de gestão da qualidade. Mesmo sem formação específica na qualidade, posso realizar e responder por esta migração? Sim, sem problema nenhum. Na realidade, a sua formação e mais a própria experiência que você tem só pode ajudar na implementação de um sistema de gestão, ok? Então, a migração pode ser feita de forma tranquila, okay? com qualquer pessoa que de fato se disponha a interagir mesmo com o sistema de gestão, ok? Agora, é lógico, quando nós falamos de auditor, aí teria que ter de fato mais os cursos específicos de auditor. Agora, no envolvimento, não. Né? Tanto que esse pacote, o START, ele tem esse foco muito de estar já fazendo com que a organização tenha o conhecimento, criar o conhecimento. Isso é importante, ok? Quer dizer, não só fornecendo os cursos, mas também todo esse pacote de documentação. E os outros pacotes são pacotes que oferecem o diferencial do checklist de autoavaliação, né? E também do GAP e de outros pontos que a gente já colocou. Além da gestão de risco, quais as principais mudanças para a nova versão da ISO 9001, versão 2015? Olha, a gestão de risco, ela já tem inclusive outros webinars que falam sobre a transição específica, ok? Mas a realidade, além da gestão de risco, ela vem acompanhada, a própria gestão de risco, ela vem totalmente acompanhada de uma análise de contexto, de questões internas e externas que podem afetar um direcionamento estratégico, a preocupação de partes interessadas, essa estrutura nova de responsabilidade da autoridade, objetivos e metas, então traz aí uma clareza, principalmente na implementação dos objetivos
eles são provenientes de onde, né? Quer dizer, isso é importante, eles têm que ser provenientes de requisitos do cliente, requisitos, seja de requisitos legais, advindos do planejamento estratégico, tem que ter um plano de ação. Então, são vários pontos que foram modificados. O ponto principal, de fato, é a parte de gestão de riscos. Bom, por enquanto não temos mais perguntas. Não sei se gostariam. Vamos aguardar aí alguns instantes. Tem uma pergunta, sim, continua. Bom dia, não consigo acessar essa ferramenta Lumina. Já mandei, porém não me deram uma solução ainda. O que faço? Por favor, entre em contato com o marketing.ba@dnvgl.com. Aí tem mais uma pergunta. A norma OHS 18.001 irá acabar. As empresas de hoje certificada deverá obrigatoriamente migrar para 45.001? Sim, sim. Isso é um acordo que todas as empresas que possuem a 18.001, elas deverão migrar para a ISO 45.001 até março de 2021. Tem uma outra pergunta. Temos a ISO 9.001 e a 14.000 integradas. Precisamos integrar agora a 45.001. Qual sugestão para iniciarmos? Bom, a sugestão é que você possa fazer primeiro o conhecimento mesmo, né? Você fazer um curso já completo de interpretação da 45.000. Né? Então, você fazendo todo uma análise, então você automaticamente, você vai ter, após esse curso, uma clareza, e é muito claro mesmo, aquilo que você já tem na ISO 9.000, ISO 14.000, tais como a identificação de contexto, ok? Então, isso tem na ISO 9.000, isso tem na 14 e tem na 45 também, ok? Mas vamos lá, eu também na ISO, na 45, eu tenho, vamos supor, eu tenho, além, né, que nem no capítulo 5, além da parte de responsabilidade, autoridade, política, eu também tenho participação em consulta. Quer dizer, isso é um item a mais dentro da 45. Então, você vai poder, com certeza, fazer um planejamento de implementação da 45, reconhecendo de fato aquilo que você tem, né, com relação à norma. Né? E, lógico, pode utilizar, inclusive, os pacotes para que você, como eu falei, o pacote START, enxergando esse reconhecimento da norma, né, fazendo os cursos de interpretação e até de auditores, já, se você trabalha com auditores internos, né, e fazer já também, né, o próprio pacote Develop, que tem a parte da autoavaliação, né? Você pode trabalhar com isso. E fazer, como eu falei, um plano de adequação. Né? Com certeza você vai poder enxergar aí essas diferenças, essas pequenas diferenças, que são, como eu falei, o capítulo 8 é o capítulo mais pesado
né, o capítulo 8 e o capítulo 6, que é o 6.1, ele vai abrir em toda a parte de identificação de perigos e riscos, igual no caso de aspectos e impactos, mas ele tem uma abordagem um pouquinho maior do que a 14.000, tudo bem? Uma pessoa que tem uma outra pergunta, pessoal. Uma pessoa que tem o curso de auditor líder da qualidade, fazendo apenas o curso de interpretação da ISO 45001, pode ser auditor líder nessa norma também? Não, na realidade não. O curso de interpretação, se for, veja, se for interno, se você for fazer uma auditoria interna e você tem curso de líder da qualidade, tudo bem. Você até pode utilizar o de interpretação, como você já tem um pouco do método de auditoria, que isso é muito bem dado dentro de um curso de auditor líder, tudo bem. Então você faz uma interpretação da 45 e pode adotar as mesmas práticas, mas isso focando especificamente a organização, dentro da sua organização, ok? E, como eu falei, a norma interna, quem dita as condições para ser um auditor interno, né, na sua empresa, se é com cursos de auditor líder ou não, aí, no caso, é a própria organização. Isso é como ela, de fato, define dentro do seu próprio procedimento interno. Agora, para outras finalidades, com certeza ela não serve. Não só interpretação, até se for uma consultoria, né? Então ele acaba aqui não abrangendo, não. Tem mais uma norma, a norma ISO 9000/2015, referente ao 3.1.2 sobre consultor externo, pessoa que auxilia a organização na implementação dos sistemas, gestão da qualidade, dando assessoramento ou informação. Sou analista atual da empresa, posso ser um prestador de serviço para a mesma, desde que seja PJ e seja definido nos papéis e responsabilidades da empresa? Sim. Isso foi até uma pergunta um pouquinho antes que eu coloquei, sim. Na realidade, o que precisa ser muito claro é em cima do 5.3, das responsabilidades da autoridade. Hoje nós temos, inclusive, se você for ver a própria política, a própria legislação referente a toda essa parte de terceirização, essa abertura, inclusive, com a própria terceirização, ela vai trazer muito claramente, muitas empresas trabalharão possivelmente com muitos contratados, terceiros, ok, especialistas, ok, na organização. O importante é sempre deixar muito claro o papel e a responsabilidade e a autoridade, inclusive, dessa figura dentro da gestão. O manual da qualidade, mesmo que na norma nova não seja solicitado, pode ser mantido? Lógico. Não, por favor, né? Não tire nada daquilo que já está funcionando, né? O manual, na realidade, ele vai trazer com certeza a documentação da própria política, da própria responsabilidade, autoridade, o próprio escopo do sistema. Todos esses itens, se você for vê-los particularmente, isoladamente, todos precisam também ser informações documentadas. E o seu manual, o que ele faz hoje é basicamente somar toda essa informação. Então, mantenha assim o seu manual da qualidade sem problema nenhum. Ok? Bom, no momento não temos mais perguntas, ok? E estamos aqui até pelo horário finalizando o nosso webinar. Muito obrigada pela participação e estamos aí aguardando novamente nosso e-mail é treinamento.brasil@dnvgl.com, ok? Muito obrigada.